Olha, nós estamos recebendo hoje Lauro Bandeira, o gestor do Fundo Previdenciário de Limoeiro, Limoprev. Lauro esteve ontem na Câmara de Vereadores expondo os números do Limoprev para os vereadores. Parcelamento, saldo, aposentados, os que estão também na ativa, o que está sendo feito desse dinheiro. Primeiro, Lauro fala dessa exposição feita aos vereadores desses números. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural, bom dia ao povo limoeiro, principalmente aos aposentados, meus aposentados, que eu tanto prezo por eles. Veja mesmo, eu fui hoje à Câmara, ontem à Câmara, passar aí os primeiros 6 meses de gestão. Gestão do prefeito, gestão da Limoprev. Eu acho que a gente tem que dar satisfação e tem que mostrar ao povo de Limoeiro o que é que a gente está fazendo. O que é de bom e o que é de ruim. Então hoje eu fui lá, como uma audiência, solicitei ao presidente da Câmara, ele permitiu e eu fui lá dar uma explanação de tudo aquilo que a gente fez durante os 6 meses. Com respeito aos aposentados, os parcelamentos, os saldos. Então foi mostrado o seguinte: o Limoprev pegou da gestão anterior um valor de 13 milhões e alguma coisa. Hoje nós temos 15 milhões lá em caixa, distribuída nos bancos oficiais daqui. Esse dinheiro está aplicado, estamos gerindo esse dinheiro para pagamentos dos aposentados. Você disse que esse dinheiro tem várias aplicações diferentes, né, Lauro? Na medida, o mercado financeiro, ele exige algumas regras, existem algumas regras. Então a gente não pode pegar todo o dinheiro e botar numa única cesta. A gente precisa diversificar esse dinheiro, porque um rende mais, outro rende menos, outros são mais conservadores, outros são mais atrativos. Então isso a gente tem que fazer uma composição para que no fim tenha uma rentabilidade satisfatória, que dê um rendimento, que a gente também é fiscalizado pelo Ministério da Economia e a gente precisa prestar conta disso. Por conta dessas diferenças de aplicação, vocês não sabem quanto é que esse dinheiro rende mensalmente, a não ser quando fecha ao final do mês. Veja mesmo, a gente tem um parâmetro da coisa, mas dizer agora assim, especificamente de quanto está rendendo, tem rendimento desse que passa de 1%, outro passa de 1,5%, outro é menos. Só que a gente não pode, esse que rende mais, esse tem mais risco, de tanto render como não render. Então, por questão de preservar o dinheiro público, a gente faz uma gama, a gente tem uma empresa que presta serviço a gente. Que toma conta dos rendimentos desse dinheiro. Que toma conta, que gerencia comigo esse dinheiro, dizendo, ele está atualizado nas bolsas, ele está atualizado com os bancos, e dizer, tal aplicação esse mês vai dar mais. Tem que estar ativo, porque a qualquer momento degringola, né? Exatamente. A gente vive numa economia instável, a gente vive no Brasil, é um altos e baixos, às vezes uma questão política reflete a economia, e isso oscila. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do povo, esse dinheiro é dos aposentados, e eu estou com o maior cuidado desse dinheiro. Primeiro, para que renda alguma coisa e eu contribua com o pagamento deles. E segundo, para preservar e, vamos dizer assim, resguardar meu CPF. Porque isso eu sou o responsável pelo dinheiro. Você deixou bem claro que aposentados tira, ativos põe, é isso? Exatamente. A questão é o seguinte, você contribui durante 30 anos, contribuindo com um valor, vamos dizer, em torno de 500, 600 reais mês. Quando se aposenta, vai receber 4, 5 mil por mês. Então essa disparidade é muito grande. E a gente precisa que o prefeito, o município, não é só aqui no Limoeiro, precisa fazer concurso público para que essas pessoas também contribuam, porque aquilo é uma cesta. Um contribui e um recebe, um contribui e outro recebe. E a gente hoje tem pouca gente contribuindo e está aumentando o número de aposentados, por questão de idade, por questão de tempo de serviço, que é um direito que as pessoas têm de se aposentarem. Normalmente por mês, quantas aposentadorias novas chegam? Esses primeiros 6 meses, eu fiz 5 aposentadorias e 2 pessoas por morte. As pessoas eram aposentadas, faleceu, a pensionista, a viúva, com os filhos, passou a receber o dinheiro que o outro recebia. E a gente aposentou 4 pessoas, eu fiz 5. E esse montante, a gente está desembolsando para essas 4 pessoas 14 mil reais mês. E a folha total dá 1 milhão por mês. Lauro, por que tem 2 fundos?
Porque quando foi criado o fundo, aqui no meio, o fundo previdenciário, o instituto, fundo, ele foi criado com segregação de massa. O que quer dizer isso? As pessoas que já estavam ali, ele pertencia a um fundo. E os que entrassem a partir daquela data pertenceriam a outro fundo. Que isso a gente está fazendo um estudo para que a gente veja a possibilidade de agregar esses dois fundos, virar um só. Unificar. Porque ele tem recurso. Porque são muitos funcionários que entraram de 2011 para cá e que não se aposentaram agora. Enquanto que o outro já estava perto da aposentadoria e estão se aposentando. Então isso dá uma disparidade muito grande. A gente está trabalhando, não só depende da gente, depende do Ministério Público, depende da Secretaria da Previdência, depende de outros órgãos competentes do Tribunal de Contas, para que aprove isso. Mas a gente está fazendo um estudo para ver se a gente recupera o fundo. Você falou que tem um saldo de 14 milhões que está nos cofres da Previdência e que o município precisa resgatar. Nós temos o seguinte, a gente tem hoje um saldo de 14 milhões em dinheiro em caixa aplicado e temos mais ou menos 14 milhões no INSS para ir buscar ele. Isso é o quê? É aquelas pessoas que se aposentaram, um exemplo, trabalhou 25 anos contribuindo para o INSS, trabalhou 5 anos contribuindo para o Fundo Municipal. Na hora que ele se aposenta, o salário dele vai sair do Fundo Municipal. Mas a grande parte da contribuição se deu lá para a Previdência. Então a gente existe um trabalho que se chama compensação previdenciária, que a gente vai buscar esse dinheiro. Inclusive desses 4 que estão se aposentando agora, a gente está dando entrada já para que esse dinheiro que eles contribuíram para lá já venha para cá e engorde em nossa cesta, para que a gente tenha condições de pagá-los. Você falou que diante do que vem sendo pago, já que a gestão Orlando Jorge está pagando em dia, está existindo uma economia de R$62 mil mês. Na verdade é o seguinte, essa economia se deu com a reforma da Previdência. Quando nós fizemos aquela reforma da Previdência em fevereiro, foi taxado os servidores inativos, ou seja, os aposentados também passaram a contribuir. Foi muito doloroso, foi muito duro, mas foi necessário. E a gente eu como presidente do fundo e Orlando Jorge como prefeito da cidade, a gente está trabalhando para que a gente acabe com isso, que o aposentado não passe a contribuir mais. Agora isso depende de uma gama de situações. Esse dinheiro da Previdência voltar, o prefeito e os entes pagarem em dia, a gente recuperar o dinheiro, os parcelamentos atrasados. Então isso, quando somar isso tudo, existe um estudo atuarial que é feito todo ano e esse estudo viabiliza essas condições. A gente só pode fazer uma medida dessa, não pode ser uma medida política, tem que ser uma medida técnica. Se tecnicamente for viável, nós faremos o mais rápido possível. Estamos trabalhando para isso. Você voltou a afirmar que ficaram lá 18 milhões que a gestão passada não pagou sequer um mês dessa Previdência e que parcelamentos foram feitos no final da última gestão sem que passasse pela Câmara. Ele copiou a lei e enviou direto para o órgão que trabalha com a Previdência. Isso é uma irregularidade que não podia acontecer. Penas futuras virão, mas você disse que já tem pelo menos 6 milhões pagos e só 13 milhões é o que vem futuramente para ser parcelado novamente com a aprovação dos vereadores. Na verdade, Gonçalves, na gestão anterior, ele, vamos dizer, usado de alguns artifícios, vamos dizer assim, para entregar a gestão nova. Chegou em dezembro do ano passado, eles precisavam entregar a nova gestão ou quitado ou dizer onde estava o débito, os parcelamentos. Foi o que fizeram. Concluíram os parcelamentos, fizeram os parcelamentos, mas só que todo parcelamento tem que ter a aprovação da Câmara Legislativa, do Poder Legislativo aprovando isso. Não deu tempo, não fizeram, e eles simplesmente concluíram o parcelamento, disseram que estava parcelado, mas esse parcelamento está irregular. O que é que vai ser preciso? Consequentemente, não pode ser pago, né? Esses parcelamentos estão encostados. Os parcelamentos que estão sendo pagos são aqueles parcelamentos que foi feito com a aprovação da Câmara. Quando lá atrás, janeiro, fevereiro de um ano aí, de 2018, ele mandou uma mensagem para a Câmara pedindo um parcelamento de 200 meses, a Câmara aprovou 150
E esses parcelamentos estão regulares, esses aí estão regulares, que se deu da fundação do Limoprev até 2018. Até aí está regular. A partir de 2018, todos os parcelamentos são irregulares, por falta de autorização do Poder Legislativo. E isso não é culpa da Câmara, é culpa do gestor. O gestor fez essa manobra, juntamente com a presidente lá do fundo, fez essa manobra para entregar. Os vereadores foram pegos de surpresa, eles não são culpados disso. Não sabiam. Não sabia dessa situação, nós descobrimos isso, levantamos, estamos levantando ainda, e a gente vai mandar um projeto de lei para a Câmara, aprovar e regularizar essa situação. E a gente pegou, em janeiro deste ano, um débito orçado em 18 milhões de reais. Ele repassou para a gente dizendo que os entes estavam devendo 18 milhões de reais. Nós já conseguimos baixar isso de 18 para 14.500, 14 milhões e meio. Então o projeto vai para lá com um valor bem menor do que estava. E ainda menor do que esse, porque entre esses tem alguns que estão regulares, outros não estão. Só vai para a Câmara aqueles que estiverem irregular, sem lei de aprovação. Ô Lauro, você não teve meias palavras, talvez você tenha sido o diretor do Limoprev que chegou lá e não mediu palavras, você foi dizer o que pensava e o que tinha que dizer, apresentar números e razões. Você também mostrou-se desgostoso com a CPI que aconteceu lá, exatamente porque você viu ela mais política do que técnica. E você hoje responde, inclusive, um processo também, junto ao Ministério Público, porque foi incluso também, e não pediram os documentos que você tinha para serem apreciados. Na verdade, Gonçalo, a respeito da CPI, eu fui para lá hoje mostrar números da minha gestão. Mas, eu desde a CPI foi feita, foi criada, eu fui contra como técnico, porque achei que não estou tirando a capacidade dos vereadores. Agora, esse é um processo de muito técnico, precisava ter mais pessoas técnicas ajudando os vereadores. Ela não se deu, vamos dizer, não foi aqui ilegal, ela não se deu como deveria se dar. Ela virou mais um caso político do que um caso técnico, aonde a comissão condenou algumas pessoas que essas pessoas não tiveram culpa. Por exemplo, eu sou o exemplo disso, quando me multaram dizendo que eu abri mão de alguns juros que eu recebi na minha gestão, porque eu também fui gestor em 2016, e que eu abri mão de alguns juros. E isso não é verdade. Eu tinha os documentos, apresentei na Câmara, meu depoimento na época da CPI, e disse ao presidente da CPI, à comissão da CPI, ao relator, que se tivesse algum problema, podia me chamar novamente ou pedir documentos, porque eu, para me resguardar, sabendo que interior a politicagem existe, as pessoas querem denegrir a imagem de outras pessoas, tirando proveito disso, de todos os sentidos, é proveito, não é proveito financeiro, é proveito político, e querendo desgastar. Eu me resguardei, trouxe cópia de alguns documentos e disse a eles que tinham. E quando se deu a conclusão da CPI, a CPI pediu esses documentos à Limoprev, a Limoprev disse que não tinha lá, não mandou, e por conta disso que não mandaram a documentação que eu tinha, eles me enquadraram. Isso é injusto. Na hora que se eles tivessem me convocado novamente, eu teria dado todos os documentos necessários e aí eu não estava compondo um processo. Eu tinha ficado livre do processo porque essa documentação eu tenho e vou provar no Ministério Público, onde for, estou sendo convocado, eu vou depor lá. No dia que eu for, eu vou levar tudo aquilo que eles disseram, eu vou mostrar que não é verdadeiro. O caso foi mais além quando você citou que o relator dessa CPI, que é o ex-vereador Marco Sérgio, ele teria lhe convidado para estudar o assunto e impeachment o ex-prefeito Joãozinho? Não, quando surgiu a ideia do relator, a ideia lá da Câmara, que eu não sei de onde surgiu e como surgiu, nem me interessa. O Marco Sérgio, já que você citou o nome dele, ele não era nem o relator, ele era vereador na época e me procurou, pegou algumas informações e eu disse a ele que aquela CPI eu era contrária, porque naquela CPI ia ser mais política do que técnica, que ele saísse dessa, ele não avançasse com isso, mas infelizmente o lado político fala mais alto, ele conduziu, se tornou relator e foi para lá e chegou a me dizer o quê?
que ali era a hora ele era oposição na época, era a hora de resolver o problema de Josinho, resolver o problema da oposição, dando impeachment ou condenando o gestor. Só que na política existem muitas coisas. No decorrer do processo, ele virou situação. Então, na hora que ele virou situação, tudo que ele tinha dito foi de água abaixo. Como é que ele virou situação? Ia condenar onde ele estava. E isso virou. Alguém perde, alguém ganha. Tirou de alguém para botar em outro alguém. E esse alguém, eu me senti lesado. Porque ele deu uma sentença, fez o julgamento. Inclusive, no relatório deles, ele já condena. Ele for CPI, ele for promotores, ele for juiz. Ele dá uma sentença dizendo quanto tempo ele vai pegar de cadeia. Não é bem assim. A função da CPI era apurar os fatos. E o Ministério Público é quem faça outra coisa. Eles acham que foram muito além, se empolgaram. Foi a primeira CPI que existiu em Limoeiro. Falta de experiência, e senso político. Ficou porque no interior só existe contra e a favor, oposição e situação. Quem é do lado de cá quer comandar o outro, e vice-versa. Então criou-se um caso de politicagem. Foi visto isso, porque como eu disse lá hoje, que está no processo Ana Guerra, que é simplesmente uma secretária de finanças. Ela é responsável, sim. Eu estou. Agora não está. Seu José Xavier Quirino foi diretor lá. Seu José de Assis não está no processo. E outras pessoas que passaram. Porque essas pessoas que têm envolvimentos políticos ficaram fora. E por que quem não tem entrou? Eu não entendi assim. Não fiquei satisfeito na época. Hoje eu estou trazendo essa tona, trouxe hoje para a Câmara, porque achei oportuno e quero dar isso por encerrado. Inclusive, você teceu os maiores elogios ao prefeito Orlando Jorge pela liberdade de trabalho que você tem como técnico, com nada de política. Exatamente. Eu estou ali, fui convidado novamente por ter conhecimento e por ser um técnico. Eu não estou ali para agradar a A ou a B, eu estou ali para fazer o certo. Se o certo agradar, ótimo. E Orlando Jorge é um político diferenciado, eu acho. Que quando ele foi eleito para Limoeiro, ele foi eleito não como político, ele foi eleito como gestor. Limoeiro estava precisando disso. Todo mundo sabe que os governos anteriores faziam muita política. E só política não funciona. As coisas têm que ter gestão. O prefeito Orlando Jorge está fazendo gestão. Se ele vai ser candidato, se ele vai ganhar, se ele vai perder, pouco importa. O que importa no momento é ajustar Limoeiro. Limoeiro precisa ir para os trilhos. E Orlando está conseguindo botar no trilho. Ajustou muita coisa. Inclusive, com toda essa gestão que estamos fazendo, conseguimos pagar 50% do 13º, que é para ser pago em dezembro, pagamos agora. Os aposentados já receberam 50% do seu 10º. Como o INSS pagou, a gente também pagou. Estamos pagando rigorosamente em dia. A gente pagou agora no dia 18 de junho, 50% do 10º. A folha de junho, a gente pagou o aumento salarial de 5,43, que a Previdência deu lá em janeiro e alguns não tinham recebido ainda, eu corrigi isso. E a gente pagou um pedaço da folha de dezembro que ficou. Então a gente está fazendo gestão. Se isso aí é bom ou ruim, politicamente não sei. Eu sei que eu estou fazendo gestão. E a gestão, eu acho que quando é bem feita, traz dividendos políticos. Aí é outra história. Os dividendos vão vir por uma gestão. O povo vai vendo que as pessoas lá estão sérias, querem consertar e estão fazendo certo. Agora o voto vai se discutir na eleição, quando tiver eleição. Daqui a um ano vai ter uma eleição, daqui mais 2 anos, 4 anos vai ter outra. Na eleição, as pessoas vão julgar. Se ele for um bom administrador, votem nele. Se ele não for, não votem nele. Porque ele está ali porque está representando uma população, um voto, como todos os vereadores. Os vereadores estão ali porque foram eleitos. São cargos eletivos. Eu estou com um cargo de confiança do prefeito Orlando Jorge. Bom, esse repórter aqui agradece a você, ao Web TV Notícia Capital FM, por ser um cara sincero, sem meias palavras, e que pela primeira vez foi lá e mostrou números e provas do que acontece no Limoprev. Gonçalves, eu acho que esse é meu papel, como gestor, de mostrar na Casa Legislativa, é a casa onde tem que dar satisfação, a gente precisa dar satisfação, e eu acho que eu indo lá, eu estou dando satisfação à população.
que reivindica, que cobra dos vereadores. E quando eu falei também lá hoje que os vereadores votaram a favor da reforma da Previdência, foi uma medida muito dura, realmente foi, de taxar as coisas. Mas a gente está assumindo também um compromisso e a gente tentar tirar isso aí. E eu acho que eu também tenho a agradecer a você e ao povo de Limoeiro, e vamos bola para frente. Estarei lá daqui a 2, 3 meses de novo, para fazer, não mais 6 meses para trás, sim 4 ou 5 meses para frente, porque o passado ficou para trás. Não vamos olhar pelo retrovisor, vamos olhar para frente, vamos ajustar o Limoeiro Prev, e eu acho que daqui a 4 anos Limoeiro vai ver outro Limoeiro Prev. Eu precisaria mostrar ao povo que eu fui para lá para trabalhar pelo Limoeiro Prev, pelos limoeirenses, principalmente pelos aposentados e funcionários ativos, porque hoje são ativos, amanhã vão ser aposentados. Então, agradeço a você e a qualquer coisa estou à disposição de todos.